Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Roriz Podcast. O que é o Roriz Podcast? É um bate-papo com empreendedores que têm o seu modelo de negócio na internet e intelectuais de áreas como literatura, filosofia, artes e por aí vai. Eu tô trazendo aqui gente que de fato leva a sério a própria vida de trabalho e a própria vida de estudos. Com que objetivo? A ideia é que nesse bate-papo saia aprendizados que vão rasgar as misérias do nosso peito, oxigenar as nossas ideias e fazer eu e você mais inteligentes ao final desse bate-papo. E o convidado de hoje é um cara brilhante chamado Fábio Salgado de Carvalho. Com 15 anos, ele já tinha lido Homero, Virgílio, Ésquilo, Sófocles, Cervantes e toda a coleção de pensadores. Ele acumulou inúmeras leituras da literatura universal. Segundo o próprio professor Olavo de Carvalho, ele pertence a meia dúzia de alunos mais qualificados para dar continuidade ao seu trabalho. E é um dos alunos que mais fez objeções ao nosso querido professor. Passou pelos cursos de Física e Matemática da UNB, é bacharel e mestre em Filosofia. E estudou inúmeras línguas como francês, alemão, inglês, espanhol, japonês, grego e árabe. Somando tudo a isso, ele também é músico. Hoje, a gente vai explorar alguns temas e, dentre eles, os principais serão linguagem, cultura e inteligência. Então fique à vontade, puxe uma cadeira e participe do papo. Tem cerveja na geladeira e a carne já está assando. Seja bem-vindo. Oi, Gabriel. Muito obrigado aí pelo convite, né? Fico lisonjeado aí pelo... Muito obrigado pelas palavras lisonjeiras também, né? Obrigado pelo brilhante aí. E eu não sei se é bom ou ruim, né? Se é a pessoa que mais fez objeções ao professor Olavo de Carvalho, né? Vamos lá, né? Vamos começar com o papo. Cara, o que mais me chamou a atenção quando eu comecei a buscar na internet as coisas sobre você foi quão jovem você começou a estudar. Eu vi lá que com 15 anos você já estava devorando diversos livros da literatura universal, diversos teóricos da filosofia. Cara, o que despertou a sua vontade de estudar seriamente livros tão importantes enquanto ainda você era tão jovem? Então, eu sempre tive o hábito da leitura, né? Então, é assim que eu aprendi. Na verdade, antes de eu ser alfabetizado, meu pai ele já lia muito para mim, né? E aquilo sempre eu achei aquele mundo muito mágico, né? Porque eu olhava ele pegando um pedaço de papel e tirando histórias daquilo, eu pensei, pô, como é que pode haver tanta coisa num pedaço de papel, né? Então, depois que eu fui alfabetizado, eu tive um grande interesse em eu mesmo ver como que aquela coisa funcionava, né? Então, eu sempre gostei muito de ler. Com 15 anos de idade, eu gostava muito de a banca de revistas também. Naquela época, você encontrava muita coisa boa. E aí, teve um dia que eu tava lá na banca, né? E tinha uma coleção lá da Martin Claret, do Martin Claret, e tinha um livrinho lá do Platão, né? Que eram 2 diálogos do Platão num só livro, que era a Apologia de Sócrates e o Banquete. E aí eu fui ler aquilo, né? E quando eu vi a história do Sócrates, eu fiquei marcado por aquilo. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu quero isso pra minha vida, né? Eu quero ter essa sinceridade, né? Na busca pela verdade e, se necessário, eu quero morrer por uma coisa dessa, né? Por esse intuito nobre, né? E naquela época também eu tinha alguns amigos que eles começaram a ler coisas de literatura. Meu melhor amigo na época, ele falou assim, Fábio, tô lendo Cervantes. Aí eu falei assim, vou ler esse negócio também. E aí foi nisso, assim, eu comecei a buscar esses pensadores clássicos por causa de alguns amigos que começaram a ler essas coisas mais clássicas. E também na banca de revista, na época, tinha uma série de coleções também, né, de edições baratas, de Goethe, de Cervantes, de todos esses autores clássicos. E eu comecei a comprar aquilo na banca, assim, por conta própria, né? E na época também tinha a coleção Os Pensadores, estava sendo lançada numa nova edição também. Aí eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, você topa comprar isso pra mim? Ele falou, topo. Aí, meu pai, né, graças a Deus, isso desde criança. Eu, na época, era protestante ainda, e eu participava de uma igreja batista, que tinha uma senhorinha lá no final do culto, que ela sempre vendia livros, né? E desde criança eu chegava lá no final do culto e pegava o livro com ela e tudo, e meu pai só pagava, né? Eu deixava a dívida lá e meu pai pagando. Então eu sempre gostei muito de ler e o meu despertamento, digamos assim, para a vida intelectual, acho que se deu com essa descoberta de Platão, né? Platão foi o grande autor que me despertou para esse interesse pela vida intelectual. E as coisas foram acontecendo de forma muito natural, sabe? Eu não tive essa coisa de ficar
por vezes as pessoas me perguntam, Fábio, como é que foi o discernimento da sua vocação? O que você leu e tal? Para mim não houve esse momento de... com exceção disso, né, da leitura da vida de Sócrates, que aquilo eu fiquei, nossa, eu quero isso para minha vida. Mas foi um processo natural, né? Desde criança eu sempre tive muito interesse por essas coisas. E eu acho que é isso, né? Não sei se eu respondi a contento aí o seu interesse. Cara, com certeza. Respondeu sim. É interessante, né? Como a influência, às vezes, do ambiente ou dos nossos próprios pais, né, dentro de casa, nos guia para alguns caminhos, né? Mas o mais curioso, Gabriel, é porque assim, os meus pais ambos são formados em direito, né? Mas eles não são intelectuais, né? Não tem hábito. O meu pai, ele gosta muito de ler jornal, revista, mas não tem hábito, assim, de leitura de livros, né? Mas, assim, eu acho que o mais importante... E assim, a minha irmã, eu sempre falo isso, a minha irmã ela teve precisamente a mesma educação que a minha. Estudou nos mesmos colégios, até nas escolas de idiomas, né? Mesmo estudo musical, etc. Mas não tem nada a ver com vida intelectual, né? Não é uma intelectual. Uhum. Então, assim, eu acho que houve muita coisa ali de predisposições do meu temperamento, da minha personalidade, etc. Mas, ao mesmo tempo, houve um ambiente ali familiar que me permitiu desenvolver isso, né? Então, não foi algo assim que foi... Muitos pais também perguntam, o que eu faço para tornar meu filho intelectual? Falando, a coisa não funciona assim, né? Você tem porque é uma questão de ele ter uma predisposição, uma vocação. O importante é você dar aquele ambiente que possa ser um suporte para ele, caso ele queira abraçar essa vida, né? E o que é verdadeiramente a inteligência humana? Uhum. E o que define uma pessoa inteligente? Qual que é o ponto que ela se torna inteligente? Uhum. Eu gosto muito da definição do Javier Zubiri, né? Que ele fala que a inteligência é uma capacidade, para saber a capacidade de você apreender a realidade. Então, a partir disso, qualquer pessoa, todos nós nascemos igualmente inteligentes, né? Qualquer ser humano, ele nasce igualmente inteligente. Mas a questão é que essa capacidade com a qual nós nascemos, ela pode ser estimulada ou supressa, né? Ela pode ser cultivada ou pode ser solapada. Então, essa capacidade com a qual todos nós nascemos, ela tem de ser trabalhada ao longo da vida. E o que acontece? Nós não somos anjos, né? Nós, como diria o Tomás de Aquino, nós somos o composto de mente e corpo. Então, o que isso significa? Significa que nós conhecemos, pelo menos aqui na Terra, né, por meio de um cérebro. Então, o que acontece? A gente, quando você vai ver toda essa literatura de psicologia, etc., relacionada à questão da inteligência, de neurociências, etc., você vai ver que geralmente essa literatura é muito redutivista. O que ela faz? Ela reduz a nossa inteligência a habilidades cognitivas. Então, fala por mais sofisticada que seja essa literatura, que fala de habilidades múltiplas, né? Habilidade musical, habilidade cinética, etc., ela está sempre reduzida a nossa inteligência a habilidades cognitivas. Então, você faz um mapeamento do cérebro, né? Vê como é que aquele cérebro trabalha, quais regiões que são estimuladas e reduz a inteligência a isso. E, na verdade, a inteligência é muito mais do que isso, né? Na verdade, como nós somos um composto de mente e corpo, então nós também dependemos desses estados cognitivos cerebrais. Então, por isso que eu sempre falo, olha, como nós não somos anjos, a gente precisa desenvolver o nosso cérebro para que a gente consiga desenvolver bem a nossa inteligência. Mas a nossa inteligência não é redutível a esses estados físicos, né? E aí também entra toda a discussão com relação à redutibilidade dos nossos estados mentais aos nossos estados físicos, né? Que não, na verdade há uma cooperação entre as duas coisas, né? Os nossos estados físicos, eles têm influência sobre os nossos estados mentais e vice-versa. Mas uma coisa não é redutível à outra. Então, a partir de tudo isso, a questão é a seguinte. Tudo bem, a nossa inteligência é a capacidade que a gente tem de apreender a realidade. Essa capacidade ela pode ser desenvolvida, e como que a gente desenvolve? Uma das maneiras é a gente trabalhar essas habilidades que a gente tem com relação à nossa cognição. E aí por isso que entra todas essas habilidades, né? Você treinar a questão da matemática, a questão das artes liberais, né? A questão de você se desenvolver musicalmente, aí que entra tudo isso. Mas a partir dessa definição inicial, por exemplo, eu perguntaria, quem é mais inteligente, o Padre Pio ou o maior jogador de xadrez, né? Com certeza o Padre Pio. Por quê?
Porque por mais que ele não fosse um intelectual, não tivesse uma vocação intelectual, ele tinha uma incrível capacidade de apreender a realidade, conseguindo inclusive discernir realidades sobrenaturais que nós, seres comuns, réis mortais, não conseguimos apreender. Então, nessa definição, um Padre Pio, por exemplo, ou os grandes santos da história, eles são incrivelmente inteligentes, né? Mais do que qualquer pessoa, um grande cientista, etc. Né? Outro dia eu estava vendo um vídeo do Rafael Falcon sobre a educação clássica. E ele estava comentando que a educação clássica, ela tem um diferencial muito grande do que a gente vê hoje como educação, porque ela associava os aprendizados com a realidade e com as histórias míticas da época. E isso tornava o aprendizado mais praticável, mais conectado com algo que realmente existe no mundo. E não algo isolado, não algo abstrato, que está distante. Na verdade, né, a questão, eu acho que o grande problema da deteriorização da educação ao longo da história é que houve um abandono da formação da personalidade humana, uma formação do aluno em si, né? Então, antes havia uma preocupação em você formar, em você forjar o caráter daquela pessoa que estava sendo ensinada. Hoje em dia não, você ensina só uma mera técnica. Aliás, hoje em dia nem isso, né? Hoje em dia é lavagem cerebral e controle de comportamento humano. Exatamente, Então, infelizmente, a educação ela se tornou isso, né? Então, antes você tinha essa preocupação em você forjar uma pessoa, nem que fosse, porque assim, inicialmente, ali na Grécia, na Antiguidade, havia uma preocupação em você forjar um bom cidadão da polis, né? O cristianismo, ele elevou essa realidade. Por quê? Não bastava apenas você ter um bom cidadão da polis, da cidade terrena, mas da cidade celestial. Então não bastava você forjar o caráter de uma pessoa para que ela fosse um bom cidadão, que ele apresentasse virtudes naturais, né, virtudes humanas. Não. Você também teria que ali trabalhar as virtudes teologais, né, e tornar aquela pessoa um santo no fim das contas. Depois, no Renascimento, né, com a volta ali do paganismo, com essa rejeição da tradição cristã, da Idade Média e uma retomada ali do projeto da Antiguidade, houve um decaimento aí. Então não houve mais uma preocupação com relação ao cidadão da Cidade Celeste, mas pelo menos ainda havia ali a formação humanística, né? Então você formar ali a pessoa um bom cidadão ainda naquela época. Depois, com a Revolução Industrial, houve ali a questão da tecnicidade, então você forneceu um conhecimento técnico à pessoa, e aí o século XX, o desastre que a gente vê, né, de mudança de comportamento, lavagem cerebral e toda essa loucura ideológica que a gente vive no século XX, né? Então, infelizmente, a educação ela se tornou isso, né? Houve uma completa perversão do projeto educativo ao longo da história, né? Qual a importância do domínio da língua e quais são os impactos de uma pessoa que não sabe escrever corretamente? Quais são os efeitos dessa dificuldade de se comunicar na vida prática? Olha, em primeiro lugar, né, eu acho que o que as pessoas precisam compreender na verdade, você aprender a escrever, você dominar a sua linguagem, primeiramente é um exercício de caridade, né? Caridade com o próximo. Por quê? Porque eu vejo muito isso, né? A pessoa ela faz questão de... uma vez eu vi um escritor falando isso, eu não me lembro, agora me foge qual o escritor que falou isso, que ele falou que ele escrevia como quem faz cocô, quem faz xixi, né? Então, assim, mas pelo menos ele era um grande escritor, pelo menos, né? Mas ele estava falando ali da necessidade que ele tinha de escrever. Mas por vezes eu percebo pessoas que têm essa necessidade não pela arte de escrever, mas assim, porque ele quer soltar qualquer coisa e os outros que se danem. Então o cara ele vai lá, ele escreve qualquer coisa, fala qualquer coisa e os outros que se virem, né? Eu percebo muito isso na filosofia contemporânea, né? Uma completa falta de caridade para com o próximo. E assim, se você está escrevendo alguma coisa, você tem de pensar que tem um interlocutor ali, né? Que vai ter alguém que vai estar lendo aquelas coisas. Então a primeira coisa, né? É você aprender a dominar a linguagem por caridade ao próximo, né? Porque se você tem algo importante a ser dito, então interessa que as outras pessoas compreendam isso que você quer dizer. E para isso você precisa dominar uma linguagem. E aí tem toda uma concepção equivocada, né, hoje em dia sobre essa questão da linguagem, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, que ninguém é dono do português, né?
Infelizmente, em algumas escolas de linguística, as pessoas falam que isso, não, cada pessoa é dona da linguagem, isso aqui. Não, nós não somos donos da língua portuguesa. Muito antes que eu nascesse, já houve muitas pessoas que a trabalharam, que a desenvolveram, e é um legado cultural que precisa ser abarcado para eu dominar, né? Então, eu não sou dono disso. E com relação ao próprio estudo, né? Por mais que você não seja um autodidata, assim, de carteirinha, né? É impossível você estudar qualquer coisa sem ter algum estudo pessoal, né? Algum estudo independentemente de algum mestre, alguma coisa. E como é que você vai fazer isso numa cultura escrita? Lendo, interpretando livros, né? Então é impossível você estudar qualquer coisa seriamente sem ter esse domínio para que você consiga compreender o que você está lendo, né? Então, assim, dominar a gramática, a linguagem é fundamental para tudo nessa vida, né? Para tudo. Para você estudar qualquer coisa, para você se comunicar com o outro, para você se fazer entendido, para você compreender o que os outros estão querendo te dizer. Então, tudo é mediado pela linguagem. Com relação aos impactos, né, que a falta do domínio da linguagem pode ter numa pessoa, isso abrange todos os âmbitos da vida que você imaginar. Isso vai desde a capacidade cognitiva, né? Hoje em dia tem muitos estudos em ciências cognitivas que mostram como é que o desenvolvimento da escrita foi influenciando alguns aspectos da nossa cognição. Então isso vai lembrando tudo que eu falei sobre a questão da inteligência, de que é importante a gente se desenvolver cognitivamente. E também a questão de que o seguinte, a pessoa numa cultura escrita, ela fica dependente totalmente do legado escrito. Como é que ela vai ter acesso a isso sem dominar o âmbito da linguagem, né? Então, assim, a gente está nessa vida para a gente se aperfeiçoar, para ser seres humanos melhores, né? Em última instância, as pessoas que são cristãs, que são católicas, que estão me ouvindo, nós devemos amar a Deus com tudo aquilo que nós temos, o que inclui a nossa inteligência. Então, como é que eu vou fazer isso sem eu ter acesso ao legado cultural de milênios que nos foi deixado, né? Mas é engraçado que o professor Olavo de Carvalho, ele diz algo que eu acho muito interessante, que ele falava assim, que algumas pessoas falam assim, porque o senhor gosta de ler livros, o senhor gosta de livros, ele fala assim, olha, não é que eu gosto de livros, eu gosto do conhecimento. Então, se houvesse alguém que me falasse todas as coisas que estão nos livros, eu não iria ler livro nenhum, né? Eu iria só ouvir o que as pessoas têm a dizer. Mas, infelizmente, como não tem como fazer isso, eu preciso ler. Então, o que eu tenho aí à minha disposição são os livros. Então, infelizmente, né, o modo que a gente tem para acessar esse legado, essa riqueza cultural ao longo dos séculos é a modalidade escrita, são os livros. Então, se você não domina isso, você, infelizmente, vai estar limitado pro resto da sua vida. Isso com relação a qualquer coisa, sabe? Se você quiser, embora hoje em dia a gente tenha o YouTube e tem outros modos aí de a gente acessar o conhecimento, não tem jeito. Os livros, eles são sempre relevantes, né, para que a gente consiga aprender qualquer coisa. Então, a pessoa que não consegue dominar isso não consegue fazer nada na vida, né? E outra coisa, a lógica, aí uma relação intrínseca, né, entre gramática e lógica. E eu sou suspeito também para falar isso, porque a minha especialidade em filosofia é precisamente a lógica. O que é a lógica, né? Contemporaneamente, ela é o estudo das inferências, né? Então, como é que a gente pode depreender um conjunto de conclusões a partir de um conjunto de premissas, né? E o que a gente faz o tempo todo em todas as coisas que a gente faz? Inferências. Porque quando a gente está ouvindo uma pessoa falando, a gente está inferindo e interpretando o que ela está dizendo. Quando a gente está lendo um texto, a gente está fazendo uma inferência. Quando uma pessoa... E isso pode se dar em diversos âmbitos, né? Porque não é só a questão do texto escrito. Então, sei lá, uma pessoa, ela vai lá, faz um gesto, ela faz uma certa expressão facial, você interpreta aquilo também, né? Então, a linguagem, ela permeia todos os âmbitos da nossa vida. E é impossível você desenvolver hoje em dia isso de forma excelente, digamos assim, sem se desenvolver em termos da gramática, etc. Quais são os métodos e os meios que você considera mais eficientes para um cara que ele se considera que não sabe escrever bem, para ele atingir um domínio da linguagem, da língua portuguesa, razoável? O seguinte, né? A primeira coisa que é preciso ser feita é você ter contato com bons autores que escreveram originalmente na sua língua. Por quê? Porque isso vai te dar a musicalidade da língua e você vai começar a captar estruturas de forma natural, sem que você tenha de empreender um grande esforço cerebral para aprender essas estruturas, né? Principalmente, eu sempre indico autores não literatos. Por que isso? Porque um grande literato, ele dominou a gramática e a língua portuguesa de tal forma que ele começa
a fazer coisas além das estruturas da norma culta, né? Então ele começa a fazer opções estilísticas que por vezes não se coadunam com a norma culta da língua. Ele começa a inventar algumas coisas, né? Isso faz parte da licença poética. Então, no âmbito ali do romance, da poesia, o autor ele pode se dar o luxo de fazer essas coisas, sendo que você não encontra muito isso em textos mais jornalísticos, né, etc. Ou em textos mais dissertativos, ou de ordem mais filosófica, dependendo do autor, né? Porque tem muito autor filosófico que se serve, né, do estilo literário. Mas então, a primeira coisa é ter contato com esses bons autores, né? Mas tem muita gente que também me fala assim, Fábio, se eu ficar só lendo boa literatura pro resto da vida, eu consigo aprender gramática? Eu falo, não vai aprender. Mesmo que você se atenha só aos autores não literatos, né? Primeiramente porque todos esses autores, além de no âmbito da literatura ter a questão da licença poética, os autores não são inerrantes, né? Então, obviamente, um autor pode cometer um erro, pode cometer um lapso, Então, começa por aí, né? Ninguém, por mais domínio que a pessoa tenha da norma culta, consegue escrever de forma gramatical em 100% do tempo, né? Você pega a gramática do Bechara, você encontra erros gramaticais do Bechara, erros que são condenados na própria gramática dele, né? Então, assim, isso é comum. Então, nós somos humanos. Então, é preciso, você tem que ter esse trabalho, infelizmente, né? As pessoas acham chato fazer isso, mas você escolher uma gramática, você sentar e estudar uma gramática. Não tem jeito, não tem outro jeito, né? Mas algo que eu também alerto, né, para as pessoas, é o seguinte: é claro que a pessoa que ela não tem o interesse de ser um revisor de texto, de trabalhar de uma forma mais técnica com a língua, a pessoa não precisa fazer isso, né? Se você pegar só uma gramática e lê-la do início ao fim e seguir só aquela gramática, você vai tá bem, né? Você vai estar escrevendo de forma em concordância com a norma culta. Mas aí também é importante que a pessoa saiba que, por exemplo, digamos que a pessoa pegou a gramática, né, do Celso Cunha, né? Tá seguindo à risca tudo que ele fala ali. Mas aí há outros gramáticos, né, que vão ter uma opinião discordante com relação a alguns temas, né, com relação a algumas temáticas. Então é importante a pessoa ter uma noção disso para que ela não saia posando de professor Pasquale por aí, né, condenando erros alheios, etc. Então basicamente é isso, é você ter uma boa carga de leitura. A outra coisa também, por vezes, as pessoas me falam assim, Fábio, eu leio muito, né? Leio 30 livros, a pessoa acha que isso é muito, né? Uma vez um rapaz veio me falar isso, Fábio, eu leio 30 livros por ano, né? E eu continuo errando ortografia, continuo errando acentuação. Aí eu falo, pô, mas peraí, o que você tá lendo, né? Aí o cara me fala, Paulo Coelho, Augusto Cury. Aí eu falo, pô, aí não dá também, né? Não vai achando que você ter esse tipo de carga de leitura, você vai aprender a escrever, né? Não vai. Muito pelo contrário, né? Porque você pode escrever tudo errado e aprender a escrever tudo errado também por causa disso. Então, por exemplo, né, acentuação, ortografia. Por vezes as pessoas também me falam, Fábio, como é que eu aprendo ortografia? Eu decorando as regras, né, com relação a acentuação, etc. E aí eu sempre falo, olha, eu não conheço ninguém que tenha decorado todas as regras de acentuação e que tenha aprendido a acentuar dessa forma. Como é que você vai aprender? Por meio da leitura, de tanto olhar aquela palavra sendo escrita de uma forma, quando você bater o olho de uma forma escrita, de uma forma equivocada de escrita, aquilo vai alertar no seu cérebro e você vai ficar atento para aquilo, entendeu? E como é que você aprende isso? Muita leitura, não tem jeito. Então, basicamente é isso, muita leitura de bons autores e estudar uma gramática do início ao fim, não tem outra saída, né? E praticar muito, né? Praticar a escrita, porque por vezes também, se você só praticar muito a leitura e não também praticar a escrita, e por vezes você não consegue aprender também a norma culta de uma forma que seja satisfatória, né, com relação ao domínio da linguagem. Um dos caras que mais influenciou a minha vida foi o Olavo de Carvalho. E uma das coisas que eu notei que é um centro da filosofia do Olavo em muitas coisas, muitos pontos, é a saída do coletivo olhando mais para o indivíduo. Uhum. Na sua opinião, qual que é a importância do Olavo de Carvalho no cenário cultural brasileiro em que vivemos, dada essas circunstâncias mesmas que você comentou? Olha, eu sou até suspeito para falar sobre o Olavo de Carvalho, né? Sobre o professor Olavo de Carvalho, porque
Na minha vida, pessoalmente, ele fez uma... para você ter uma noção, quando eu comecei a ser aluno do professor Olavo de Carvalho, no COF principalmente, eu já tinha aí uns 10 anos de vida intelectual, né? E o professor Olavo, ele me apresentou um conjunto de autores aí que eu não tinha visto em 10 anos de vida intelectual e em todos os meus anos na universidade. Isso porque eu passei por 3 cursos universitários, né? Então, realmente o professor Olavo de Carvalho, ele abriu um leque de possibilidades na minha vida enorme. Então, se eu fosse falar sobre a minha vida pessoalmente, já seria muita coisa para falar. Eu também me tornei católico por influência dele. Agora, se eu dispensasse todo esse lado pessoal com relação ao professor Olavo, né, e pensasse só no cenário brasileiro, aí há várias vertentes, né? Primeiro, assim como ele abriu esse leque de autores para mim pessoalmente, você olha o mercado editorial antes e depois do professor Olavo de Carvalho e você vê que a influência dele é notória, né? Escancarada. Uma série de editoras que surgiram, uma série de autores esquecidos que começaram a ganhar maior relevo e importância no mercado editorial por influência dele. Você vê uma série de alunos dele que começaram a ganhar destaque aí no campo educacional, né? Isso aí vai desde o Carlos Nadalim, que está lá no Ministério da Educação, né? Eu tive a felicidade de trabalhar lá com ele no MEC, ao próprio Rafael Falcão, que você cita, ao Ítalo Marcilli, que está tendo um trabalho aí nas redes sociais extraordinário, né? Tava vendo uma entrevista dele com a Leda Nagri, que eu fiquei pensando, caramba, né? Aonde que nós estamos chegando, né? Então, realmente está tendo um boom aí nos últimos anos dos alunos do professor Olavo de Carvalho. E, além dessa influência dos alunos dele, né, e do mercado editorial, eu acho que até com relação à política, eu digo isso sem pestanejar, viu? Sem titubear. Para mim, o professor Olavo de Carvalho é o maior filósofo político de todos os tempos. Aí o pessoal fala até maior do que Wegener, até maior do que... Para mim, não tem igual. Por várias razões, né? Não apenas porque ele tem um excelente arcabouço teórico para você lidar com as situações do dia a dia, mas porque ele consegue, você vê isso, nenhum outro autor você vê aplicando a sua construção teórica, né, teorética, na realidade, tendo tanta capacidade de descrição e previsão do quanto a gente vê no professor Olavo de Carvalho. Então, a gente vê ele descrevendo os acontecimentos. Isso é curioso, porque tem muitas vezes que ele fala algumas coisas mais polêmicas, assim, com o tempo você vai aprendendo, né? Você vai desconfiando dele, aí você toma na cara depois e aprende a ser mais paciente. Né? Então tem coisas que ele fala que você, não, isso aí é absurdo, ele tá errado. Aí você dá tempo, vê ele explicando a coisa com calma no cofre, e você fala, pior que ele tem razão. Então por isso que tem esse mote do Olavo tem razão. Mas ele tem uma importância enorme. Eu acho que o Bolsonaro, né, por mais que digam que sejam críticos ao Bolsonaro e tudo mais, mas assim, a gente se livrou do PT, né? A gente se livrou do Haddad. Então, eu acho que não haveria o Bolsonaro no poder sem a influência do professor Olavo de Carvalho. E todos esses novos deputados, conservadores, né? Hoje em dia a gente tem algum espaço conservador por causa do professor Olavo de Carvalho. E isso, tendo em vista todas as perdas que ele teve, né? Ele perdeu muitos empregos, sofreu muito. Eu pude sofrer um pouquinho ali quando eu estive no MEC, né? Eu tive alguns problemas lá com jornalistas e tudo. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o professor Olavo de Carvalho é um herói, né? Então, assim, realmente é uma pessoa assim que é um herói nacional. Assim, tenho toda a minha admiração por ele. E hoje me perguntaram lá no Instagram, falando assim, Fábio, você é aluno do Olavo de Carvalho? Ainda é aluno? E aí eu respondi assim, você é aluno do professor Olavo até quando ele bater as botas. E na verdade até depois, porque com certeza com os escritos dele, com as aulas dele, ele tem material para você ficar revolvendo aquilo e aprendendo pelo resto da vida, né? Então, assim, toda a minha admiração, e quem me ensinou, inclusive, a admirar, o que significa admirar genuinamente uma pessoa, é o professor Olavo de Carvalho. Então, assim, o que ele fez pela minha vida, o que ele fez pelo meu país, né, pela cultura do país e politicamente, em todas as áreas que você pode pensar culturalmente, assim, é um valor inestimável, né, tudo que ele fez pelo país, né. Relato pessoal, né?
das coisas... Aham. Eu sou um aluno recente do Olavo. Tô na aula 12 do COF, li uns 4 livros. E a principal coisa que o Olavo fez na minha vida pessoal foi me perceber burro. Cara, tem um vídeo dele na internet chamado Noção de Realidade. Que ele fala assim: todos nós brasileiros sofremos uma grave deficiência de percepção e julgamento. Nós vemos as coisas e não sabemos que as coisas têm origem. Nós reclamamos de efeitos sobre coisas que a gente não criamos a causa. E naquela situação... E aí ele falou que também passou por essa situação e demorou 20 anos numa reforma pessoal pra reconstruir a sua percepção do mundo. E quando ele falou aquilo, cara, pra mim foi... Eu falei, nossa, exatamente o que eu tô passando, o que ele comentou que ele passou há 20 anos atrás. E eu falei, eu sou burro. E aquilo foi fantástico, porque você para de dar opiniões. Você fala, cara, eu preciso aprender antes de qualquer coisa. E esse, pra mim, foi as principais coisas que o Olavo transformou pessoalmente, né? Eu ainda não tenho capacidade de analisar culturalmente um cenário maior, assim como você fez. Mas um relato pessoal de como na minha vida ele transformou, foi esse o principal ponto. Ele fez eu olhar pra mim e falar assim, eu sou burro. E não num tom depreciativo, mas num tom real. Num tom olhando direto pra verdade da coisa. E eu preciso fazer algo a respeito. E aí eu assinei o COF. Não, e curiosamente, Gabriel, o impressionante é porque todo o nosso ensino formal hoje, ele faz um movimento precisamente oposto, né? Quando você olha, por exemplo, as redações do Enem, né? No Enem você é obrigado a fazer uma intervenção para você opinar sobre uma coisa que, por vezes, você não tem a menor ideia. Então, assim, durante todo o ensino médio, Dificilmente, você é treinado. né? Você não tem alguma ideia. Eu lembro de aulas do Enem, professora falando, se você precisa criticar esse tema. E não vinha nada na minha cabeça. Não vinha nada. Os alunos, eles são treinados durante todo o ensino médio para eles opinarem sobre coisas sobre as quais eles nunca estudaram, né? Coisas para as quais eles não têm capacidade de opinar. Então, assim, o cara, ele é acostumado a ficar dando pitaco sobre coisas que ele não tem a menor ideia, sobre as quais ele não tem a menor ideia. Então ele se torna aquele ignorante que se acha especialista em qualquer coisa porque pesquisou uma coisa no Google, né? E o professor Olavo de Carvalho, ele faz o inverso. Ele começa o COF falando assim, olha, eu recomendo a todos os meus alunos que façam um jejum aí em matéria de opinião, né? Ele ensina a gente a fazer o status questiones, então a gente a fazer um mapeamento ali de tudo que a gente foi estudar, né? Como é que se faz isso. Ele ensina a gente a fazer um mapa da ignorância, de a gente saber o que a gente precisaria saber para que a gente saiba com profundidade, né? Aquelas coisas que a gente já sabe. E ele ensina isso, né? Com relação à própria filosofia, de que isso foi transformador na minha vida, porque durante muitos anos eu fui cartesiano, né? Então eu tinha aquela concepção, aquela ideia infantil sobre a filosofia, que era do Descartes, de que filosofia é você sair questionando qualquer coisa, né? Dúvida hiperbólica, etc. Mas isso qualquer criança faz, né? Não é preciso ser uma pessoa adulta, ter uma personalidade forjada, formada para sair questionando qualquer coisa. Isso qualquer criança faz. E com o professor Olavo eu aprendi o seguinte, olha, a vida filosófica, ela se inicia com a assunção das suas próprias ideias. Então você saber quais são as suas ideias e quais são as origens dessas ideias e quais são aquelas coisas que você tem de saber inequivocamente e que você não pode negá-las, né? Então você não pode se dar ao luxo de negá-las. Então, aí começa a vida intelectual, aí começa a vida filosófica, né? Então isso foi transformador, porque você só consegue empreender isso com com o reconhecimento da sua própria ignorância, sabendo das suas limitações, né? E esse próprio procedimento de você assumir o que você sabe e o que você acha que sabe, mas que foi legado, né, pela história, ou quais são as suas influências para as coisas que você acha que sabe, isso também te ajuda a ter esse reconhecimento da sua própria ignorância, né? E sem esse reconhecimento não existe vida intelectual, né? Porque como é que você vai aprender se você acha que você é o sabichão, que você sabe tudo? É impossível. Bom, encerramos aqui esse bate-papo. Fábio, muitíssimo obrigado mesmo por todo o conhecimento que você compartilhou aqui. Aprendi muitas coisas com você a respeito da língua, a importância dela, a respeito da inteligência, o que verdadeiramente é a inteligência e como, de fato, tornar-se inteligente. Eu espero que todo mundo também que esteja ouvindo a gente tenha aprendido alguma coisa. Compartilhe com a gente o que você aprendeu. Então é isso, Fábio. Muito obrigado. Eu que eu agradeço aí pelo convite, parabéns pela iniciativa, né? Qualquer trabalho que as pessoas tenham aí de divulgação de conhecimento, de estimulação da vida de estudos, né? Qualquer iniciativa nesse sentido é muito bem-vinda. Então, siga aí com o seu trabalho, parabéns por ele.
E, novamente, muito obrigado aí pelo convite. É isso aí. Grande abraço e até a próxima.